A paz do Senhor, a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui desfrutando de uma vida diária com Deus. Neste dia, gostaria de deixar uma meditação que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo 19, que diz assim: Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltados ao pastor e bispo das vossas almas. Nos evangelhos, o Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer o seguinte convite: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Cristo é o modelo para a igreja, modelo de exemplo, de conduta. E aqui o apóstolo Pedro ele vai nos mostrar que Cristo ele sofreu nesta terra. Ele foi perseguido, foi injuriado, foi difamado, caluniado. Mas isto por quê? Porque ele fazia a vontade de Deus. Versículo 19, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Cristo, ele sofreu injustamente. Condenavam por ter curado alguém num sábado. Condenavam por certas ocasiões ele confrontar a hipocrisia de líderes religiosos. Mas ele estava de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a palavra de Deus. E isto não é diferente nos dias de hoje. Quando uma pessoa ela se converte a Cristo e ela deixa de participar de certos costumes, de certas práticas pecaminosas, essa pessoa ela vem a ser perseguida. Mas é essa perseguição, o apóstolo Pedro ele vai nos dizer, ele vai nos ensinar nesta carta, que esta perseguição nesta vida, ela vai nos produzir um gozo eterno, ela vai nos produzir uma vida eterna juntamente com Deus. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis? Isso é agradável a Deus. Há muitos que sofrem devido à má conduta ou à má prática. Isto não é agradável a Deus, porque isso não há galardão nenhum. Se você sofre porque você faz o mal, isso é uma consequência natural da sua ação. Mas se você tem sofrido e você tem buscado a Deus e feito o que é correto, isto é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então Cristo, quando ele sofria, quando ele padecia, quando ele era injuriado, era perseguido, ele entregava nas mãos de Deus, porque Deus, ele julga justamente. E Cristo, aqui vai nos dizer, no versículo 24,
levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Então, uma vez resgatados por Cristo, temos agora a condição de vivermos para a justiça de Deus. Vivermos em boas obras, obras que refletem a santidade do povo de Deus. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tende voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então, Cristo, ele nos resgatou e nos deu agora a condição de ter uma vida santa, uma vida separada. E essa santidade, essa busca pela santidade, pela santificação em Cristo e na palavra de Deus, com certeza trará sofrimento e perseguição na carne. Mas isto é agradável a Deus. Então, se você tem sofrido pela causa do Evangelho, se você tem sofrido pela causa da palavra de Deus, tenha certeza que Cristo o recompensará na próxima vida. E se você tem sofrido por causa de más atitudes que tem tomado nesta vida, por causa de consequências de pecado, fica o convite hoje. Entregue-se a Cristo. Creia nele, que, assim como no versículo 24 diz, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Então, crendo nisso, que Cristo ele morreu para te dar agora a condição de ter uma vida agradável diante de Deus, uma vida que agrade a Deus. Então, entregue-se a Cristo, deixe as velhas práticas e viva em novidade de vida, se tornando uma nova criatura, e também terás um dia o direito da vida eterna juntamente com Deus. Amém.